Bom dia. Comissão do Senado visita complexo penitenciário de Pedrinhas. Senadores se reúnem com a governadora Rosiana Sarney para discutir situação do sistema prisional do estado. Motoclube se reapresenta para a temporada 2014. E mais, Maranhão Basquete derrota o Santo André em partida emocionante. O Repórter Maranhão está começando agora. Representantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado participaram de diversas reuniões em São Luís para analisar a situação do sistema prisional do Maranhão. A comitiva visitou o complexo penitenciário de Pedrinhas, mas não teve autorização para entrar na ala mais crítica do presídio. Veja na reportagem de Luanda Belo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado deu início à agenda de compromissos ouvindo representantes da sociedade civil em reunião na sede da seccional da OAB. Os senadores Ana Rita, do PT do Espírito Santo, presidente da comissão, vice João Capiberibe, PSB do Amapá, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e João Alberto e Edson Lobão Filho, ambos do PMDB do Maranhão, acompanharam os relatos do desmantelamento do sistema prisional no Estado e denúncias de violação dos direitos humanos. Pedimos informações acerca da apuração das mortes nas unidades prisionais do Estado do Maranhão, a respeito da assistência às famílias das vítimas. Nós passamos a manhã inteira recebendo telefonemas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos de familiares dando conta das torturas e das atrocidades que estão ocorrendo dentro do presídio depois também da militarização. Nós temos dois grandes problemas no sistema penitenciário que nós podemos destacar. Primeiro, a superlotação. Como é que foram recebidas essas denúncias e qual a expectativa da chegada da Comissão dos Direitos Humanos do Senado? Infelizmente, muitas e muitas denúncias formuladas pela OAB não foram devidamente apuradas. Foi por isso que nós tomamos a iniciativa de representar diretamente, junto com a Comissão da Sociedade de Direitos Humanos, representar diretamente a Organização dos Estados Americanos. E foi essa intervenção do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos que determinou que o Procurador-Geral da República viesse ao Maranhão, que o CNJ fizesse essa última inspeção, enfim, que deflagrou todo o debate sobre essa crise que infelizmente nós estamos atravessando. Após a reunião, a comissão visitou o complexo penitenciário de Pedrinhas, escoltada pelas polícias federal e militar. Um tumulto na entrada da Central de Custódia de Presos de Justiça resultou na entrada da imprensa no pátio interno. E com relação às facções, vocês são obrigados a participar de alguma dessas facções? Não, nós somos neutros aí, não somos nem de um lado nem do outro, somos neutros, entendeu? Vocês estão aqui também. É por isso que nós estamos aqui. Porque se vocês forem para lá, vocês vão ser mortos. É. Quem não escolhe uma facção é morto. É. Os detentos denunciaram as condições subhumanas a que são submetidos aqui no complexo penitenciário de Pedrinhas e falaram também que o complexo havia sido maquiado para receber a Comissão de Direitos Humanos do Senado, passando a impressão de não haver superlotação. Mas a realidade é que esse complexo abriga 2.196 presos, quando só tem capacidade para abrigar 1.170. Em seguida, a comissão visitou os presídios São Luís 1 e 2. Representantes de entidades que acompanhavam a comissão de senadores não tiveram permissão para entrar no presídio e denunciaram que a visita estava sendo direcionada às alas menos problemáticas. Nós não temos um instituto, nós não temos um organismo, uma pessoa que possa dar uma opinião que não seja do governo do Estado. Isso é muito grave. É necessário que realmente se conheça o que está acontecendo aqui dentro. A Comissão do Senado não conhece as alas da casa, a Comissão do Senado não conhece a realidade local e se a comissão não tiver os elementos à altura, infelizmente, não vai poder apresentar um relatório à altura como realmente o Maranhão espera. Ao término da visita no complexo, a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado falou à imprensa da constatação de superlotação e também de uma greve de fome que estava acontecendo em algumas alas. Nós tivemos acesso ao setor onde houve a rebelião, onde os presos estão em greve de fome. Então tivemos a oportunidade de conversar com os presos que estão nas celas, os que estão em greve de fome, também tivemos a oportunidade de conversar com os presos que estão na ala que está sendo reformada. Os compromissos da comissão seguiram até a noite. Na agenda, reuniões com o Tribunal de Justiça e com a governadora Rosiana Sarney. A intenção era de uma diligência ao complexo penitenciário de Pedrinhas, principal foco da crise do sistema prisional do Maranhão.
Após a visita, os parlamentares da Comissão dos Direitos Humanos do Senado se dirigiram ao Tribunal de Justiça do Estado para, junto à presidência, receber informações sobre o que tem sido feito pela instituição em relação à crise. O TJ já vem adotando as medidas ao longo do tempo. Nós tivemos 4 mutirões de 2006 para cá, que vem corroborar exatamente com a diminuição do número de presos. E, por outro lado, com prisões, porque o juiz, ele tanto absolve como ele condena, tanto prende quanto solta. E isso é um trabalho cotidiano do juiz de direito, cumprindo o seu dever. Para o vice-presidente da comissão, o senador João Capiberibe, a solução virá com um conjunto de ações. E depois, na conversa com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público aqui do Maranhão, nos forma a convicção que esse problema é nacional, que o sistema penitenciário brasileiro está falido e que ele precisa ser refeito. E isso precisa de uma ação conjunta nacional. Depois do Palácio da Justiça, o Palácio dos Leões. A governadora Rosiana Sarney recebeu a comissão do Senado para uma reunião que deverá ser desdobrada com representantes de outras instituições em várias outras reuniões durante toda a semana. Na ocasião, o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, ao representar o Estado durante a coletiva, ressaltou que o governo tem atuado efetivamente na prevenção de novos atentados. As ações de inteligência para prevenir, temos feito. Um exemplo bem típico, tivemos 60 mortes, mas evitamos muito mais do que isso, com o apoio do Sistema de Segurança Pública do Estado, com o apoio do Sistema da Inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, em matéria de nos antecipar eventos, seja lá de motim, rebelião e de mortes dentro e fora do presídio. Nesta sexta-feira, o governo deve fazer uma reunião geral para apresentar os primeiros resultados do Comitê Gestor de Ações Integradas, presidido pela governadora Rosiana Sarney e criado no último dia 10, sexta-feira. O entregador Márcio Rony da Cruz, vítima dos ataques a ônibus, apresentou melhora e já respira sem ajuda de aparelhos. Ele saiu da unidade de terapia intensiva, mas ainda não tem previsão de alta do Hospital de Queimados de Goiânia. Quem permanece em estado grave é a mãe da menina Ana Clara, Juliane Carvalho Santos. Mais informações sobre o estado de saúde de Juliane com a repórter Manuela Castro. Juliane Carvalho Santos passou por uma nova cirurgia de retirada de tecido morto aqui no Hospital Regional da Asa Norte, que é especializado em tratamento de queimados. Na última sexta-feira, ela já havia passado por um procedimento cirúrgico do mesmo tipo. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Juliane se recupera de forma satisfatória da cirurgia. O quadro clínico ainda é grave, mas estável. Ela teve 40% do corpo queimado durante um ataque a ônibus em São Luís do Maranhão no último dia 3. Juliane é mãe da menina Ana Clara, de 6 anos, que também estava no ônibus e morreu após ter 95% do corpo queimado. Voltamos ao estúdio. A menina Lohane Beatriz, de 1 ano e 6 meses, e a Bianci Silva Santos têm previsão de alta ainda esta semana. E você vai ver no próximo bloco, a Comissão de Direitos Humanos da OAB fala sobre as condições do sistema prisional do Estado. E ainda nesta edição, o Maranhão Basquete conta com o apoio da torcida e derrota o Santo André. É logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 37 minutos. As possibilidades são muitas. Você escolhe quem te completa. Orientação sexual é um direito. Em 2011, eu criei o Favela Orgânica dentro da minha casa por R$140, com 6 mães de família da própria comunidade. Vamos comer um risoto de casca de abóbora?
O objetivo do projeto é mostrar para as pessoas que elas têm que saber aproveitar bem melhor os alimentos, que eles comecem a valorizar o que eles têm. Não é porque é uma casca que é lixo, pelo contrário, para mim é o mais nobre do alimento. Eu acho que orgânico é para todos e Favela Orgânica trabalha com o círculo do alimento, ensinando as pessoas fazendo compostagem caseira. Eu tenho a minha própria hortinha dentro da minha casa, como também estou fazendo sem horta dentro da comunidade para aí começar o incentivo que geral começa a plantar. Eu sou Regina Tchelle e não desperdiço nenhum alimento. O juiz Manuel Matos de Araújo, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, determinou que o Estado construa em até 60 dias novas unidades prisionais. O objetivo é suprir a demanda de presos do Maranhão, resolvendo o problema da superlotação de Pedrinhas. Além disso, a Justiça também determinou que sejam feitas reformas no complexo penitenciário do Estado. Pede a nomeação dos agentes penitenciários aprovados em concurso realizado em 2013 e a realização de novos concursos públicos. Em resposta, o governo do estado divulgou nota em que afirma estar cumprindo os prazos determinados por lei para a licitação de obras de construção e ampliação de unidades presidiárias no estado e que o Poder Judiciário tem conhecimento de todas as medidas adotadas. As condições do sistema carcerário do Maranhão são tema da entrevista de Roberto Fernandes. A crise no sistema prisional do Estado continua repercutindo em todo o país. E para nos ajudar a entender este problema, convidamos o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Luiz Antônio Pedrosa. Primeiro, gostaria que você nos apontasse, diante da crise, né, que saiu do presídio, atingiu a sociedade, foi para as ruas, se existe alternativas e se existe saída na situação em que se encontra o sistema prisional. Sempre existe saída. É um problema, é verdade, provocado por uma omissão de décadas, né? E por uma política prisional claramente equivocada a nível nacional. Nós somos o 4º país já em massa carcerária do mundo e se nós continuarmos nessa expectativa, em menos de 10, 15 anos, nós já estaremos superando a própria Rússia em termos de população carcerária. Então, evidentemente que nós precisamos fazer uma abordagem de fundo acerca do problema carcerário, não só no estado do Maranhão, mas também no Brasil. Solução existe, mas é uma solução que implica gestão, que implica planejamento, que implica mudança de pessoas nos seus lugares, né? E principalmente, significa um novo método de ressocialização dentro dos presídios. E métodos com sucesso existem, como a questão da PAC. Sim, existem, e mesmo nos casos em que não existam a PAC, existem uma infinidade de outros possibilidades, métodos que podem ser possibilidades. O importante é que as unidades prisionais sejam financiadas pelo dinheiro público, mas sejam eficientes do ponto de vista da ressocialização. Sou pena da gente continuar jogando dinheiro no ralo. Mas essa situação, de alguma forma, a sociedade maranhense não já sabia que ela existia? Já existia há muito tempo e eu acho que, de alguma forma, essa crise ela é uma consequência de uma certa cultura da violência que é alimentada cotidianamente pela população. Os sistemas prisionais, eles são vistos como locais de expiação de pecado, de masmorras, onde as pessoas devem ir ali, segundo o discurso dominante, para o extermínio. Na sua entrevista ao Estado de São Paulo, você foi o único a apontar um aspecto que ninguém até agora verdadeiramente chegou a falar, ou pelo menos diretamente. Sim. Que é o envolvimento ou a corrupção dos próprios servidores, ali, inclusive aponta ao sindicato. Não é um exagero, quer dizer, não há, na verdade, nenhuma falha do próprio sistema, falta de agentes, de concurso público para o setor. Onde há corrupção, há uma falha de governo, uma falha de gestão, porque a atividade correcional, ela existe exatamente para isso, para tirar os maus agentes públicos e puni-los, inclusive. Se não existe nenhum tipo de atividade governamental no sentido de coibir e dar o exemplo de que o mau servidor público pode ser punido, isso prolifera. E nós estamos falando de um segmento de agentes públicos, assim como ocorre a presença de segmentos
ruins em todos os segmentos da sociedade. E no meu caso, eu trabalhei o tempo todo monitorando os presídios no estado do Maranhão e recebi e presenciei muitos fatos que dizem respeito à prática de corrupção, à tortura, a maus tratos, de um segmento específico que precisava já ter sido punido há muito tempo. Então, é a respeito disso que eu falo na entrevista. Mas existem dois modelos, um público e outro privado. Sim. Nos dois casos? Sim, nos dois casos. Nos dois casos. Sim, porque nós temos recebido muitas denúncias de monitores. A última inspeção que nós fomos, inclusive, os presos estavam apontando um monitor como sendo o autor de algumas práticas de tortura. Mas o fim, pura e simplesmente, da terceirização resolve? Não, porque o Estado ele precisa se planejar para a gente poder entender, inclusive, qual é a política do Estado. Isso não ocorre no Estado do Maranhão. Nós não sabemos, por exemplo, se o Estado planeja fazer uma reformulação geral do perfil do agente penitenciário através da formação, da capacitação, da preparação, do adestramento deles para essa nova metodologia. A metodologia que existe hoje é a metodologia da militarização do agente prisional, do agente penitenciário. Ele tem que andar armado, ele não é interlocutor do preso nem dos familiares do preso, ele não tem nenhum revestimento, nenhum verniz para poder trabalhar a formação, a articulação das políticas públicas para os presídios. Ele é um profissional que foi adestrado para simplesmente reprimir, para vigiar, do ponto de vista mais autoritário possível, o comportamento do preso dentro das celas. É um agente público por excelência destinado a não fazer a ressocialização de ninguém. Então falta política pública no Estado e também no país. Eu diria que o governo federal tem responsabilidade também, porque nunca foi indutor e nunca abriu espaço para uma reflexão mais ampla acerca do sistema prisional brasileiro. Bom, agradeço então a vinda aqui de Luiz Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que nos ajuda também a refletir sobre esse momento extremamente delicado no nosso Estado. São Luís predomina céu encoberto e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. E veja no próximo bloco, Motoclube se prepara para a temporada 2014 e faz a sua reapresentação. E mais, Maranhão Basquete vence o Santo André. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 46 minutos.
São Luís irá sediar a 6ª etapa do circuito Banco do Brasil Open, a principal competição de vôlei de praia do país. A estrutura já está sendo montada para receber os jogos que começam na próxima sexta-feira. Coloca areia ali, levanta a estrutura aqui, assim vai sendo montada na área externa de um shopping da cidade a arena do circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia. O circuito reserva grandes atrações para o público de São Luís. Um total de 16 duplas no masculino e 12 no feminino lutarão pelo lugar mais alto no pódio nessa que é a principal competição do vôlei de praia no país. Onde tem as duplas melhores ranqueadas, né? Que tem a melhor premiação, é onde você ganha pontuação para conseguir chegar numa Olimpíada. E os admiradores do esporte que quiserem assistir a nata do vôlei de praia brasileiro terão que chegar cedo, pois o acesso será gratuito durante os 3 dias da competição. E de acordo com a produção, a estimativa é de que por dia 1.500 pessoas passem pelo local. Sexta-feira os jogos têm início às 8 horas da manhã e término por volta das 17 horas. No sábado nós temos 2 horários, pela manhã entre 8 e meio-dia e pela tarde entre 17 e 22 horas. E as finais acontecem no domingo das 9 ao meio-dia. Após o Sampaio Correia e Maranhão Atlético Clube, hoje foi a vez do Motoclube se reapresentar para a disputa do estadual. Diante de tantas incertezas com relação à administração do clube, o clima no moto é de recomeço. Um dos destaques do time em 2013, o jovem Felipe espera por dias melhores. É um ano novo, é um recomeço no moto e agora esse ano a gente espera ter mais conquistas nesse ano. O meia Cléo estava no grande rival Sampaio Correia e vinha sendo procurado pela diretoria do São José de Ribamar, mas preferiu apostar no projeto de recuperação do prestígio do moto. E eu vim para cá para somar um grupo que vai estar para nos ajudar e botar o moto lá em cima, onde é o melhor dele. Quem ainda é aguardado aqui no CT Pereira dos Santos é o ídolo Kleber Pereira. Ele segue sendo a grande esperança de gols da torcida rubro-negra. O grupo do moto para a disputa do estadual deve ser fechado até o final desta semana. Presente na montagem do elenco em 2008, na última vez que o clube foi campeão estadual da primeira divisão, o técnico Edson Porto reconhece que os tempos são outros. Não vai ser a primeira equipe que eu pego numa situação onde tem que praticamente fazer um time novo e já jogar num curto espaço de tempo. Mas a confiança de fazer um grande trabalho com os que estão aqui, os que estão chegando, com o apoio da direção que está imbuída de resgatar o futebol forte que o moto sempre teve. E a Federação Maranhense de Futebol confirmou a alteração da data de estreia do Motoclube do dia 26 para o dia 27 contra o Imperatriz no estádio Nilzinho Santos, às 8h15 da noite. Em uma partida emocionante, as meninas do Maranhão Basquete venceram o Santo André pela Liga Feminina. Equilíbrio. Essa é a palavra que define a partida entre Maranhão Basquete e Santo André de São Paulo. O começo do jogo foi marcado por erros das duas equipes, mas depois o Maranhão Basquete acertou o passe e terminou o primeiro quarto com a vantagem de 21 pontos a 14. Já na segunda etapa, o Santo André se recuperou e conseguiu diminuir a vantagem da equipe maranhense, aproveitando os erros das adversárias para terminar o quarto com um placar empatado em 34 pontos. O início do terceiro quarto foi dominado pelo Santo André, que conseguiu abrir vantagem de 5 pontos, mas o Maranhão Basquete contava com o apoio da torcida e voltou a crescer, deixando a partida ainda mais dramática. A volta para a etapa final prometia mais emoção. As duas equipes disputaram ponto a ponto e, faltando apenas 6 minutos para o fim da partida, o Santo André passou na frente. Mas 2 minutos depois, Ronica acertou uma bela cesta de 3 e recolocou o Maranhão na frente. Os últimos lances do jogo levaram a torcida aos gritos. Fim de jogo, Maranhão Basquete 74, Santo André 69. Agora as meninas do Maranhão Basquete farão uma sequência de 3 jogos fora de casa. O primeiro deles acontece no sábado contra o São José, em São José dos Campos, São Paulo.
E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.abc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.